Bom dia, meus amigos, tudo bem? Boa noite, na verdade. Estamos aqui na aula 5 agora, para dar continuidade no nosso curso e continuar agora na parte de conexão com o banco de dados. Seguinte, a gente já entendeu que o TLP é literalmente a gente conectar o banco com o nosso programa e a gente utilizar do programa para mexer no banco de dados, certo? E fazer algumas alterações do banco de dados e etc. A gente já viu como a gente tem que espelhar, ou seja, a gente tem que fazer um modelo do banco de dados dentro do nosso programa em Java. E agora a gente vai aprender a como que a gente vai utilizar realmente esse programa para mexer no banco de dados. Estou representando aqui, a gente tem esse quadradão aqui que é o programa e esse quadradão que é o banco de dados. A gente tem uma tabela 1, tabela 2, tabela 3. Cada tabela aqui vai ter uma classe referente aqui no programa, certo? Para utilizar do nosso programa e manipular o banco de dados, a gente vai ter que usar algumas classes. A primeira classe que a gente vai utilizar, que é uma função na verdade, a primeira classe que a gente vai utilizar vai ser a classe de conexão de banco. Essa classe de conexão de banco ela tem como função estabelecer a comunicação entre o programa e o banco de dados. Então, essa classe conecta banco é a que faz a ponte entre o nosso programa Java e o banco de dados. Ela é o intermediador. E a gente vai ver outro tipo de classe também, que são as classes de manipulação do banco de dados. Então, por exemplo, se eu tenho uma tabela aluno e eu tenho uma classe aluno, eu vou precisar dessa classe de manipulação para manipular o banco, ou seja, vai ficar meio que aluno banco. E essa classe aluno banco vai ser ela que vai se comunicar com o banco de dados, tá? Através da ponte que o Conecta Banco fez. Então, nesse exemplo aqui fica mais fácil de entender. A gente tem uma tabela Panda e a gente tem uma classe Panda. Elas referem-se à mesma coisa, certo? Tipo, essa aqui é a tabela e a classe Panda é o espelho dela no programa. Quando a gente faz a nossa classe Conecta Banco aqui, a classe Conecta Banco e o banco de dados, essa classe Conecta Banco vai estabelecer a conexão com o banco de dados. Então, a partir do momento que a gente estabelece uma conexão com o banco de dados através da classe Conecta Banco, ou conexão, o nome que você quiser dar, a gente pode começar a manipular esse banco de dados com a nossa classe Panda Banco. Então, lembrando, a gente tem a tabela Panda, a classe Panda que se refere à tabela Panda. A gente fez a classe Conecta Banco para fazer essa ponte de comunicação entre o banco e o programa. E a gente vai criar uma classe referente à Panda, que é a classe de manipulação do banco de dados. Então vai ficar mais ou menos assim. Essa classe Panda Banco vai pegar atributos de um Panda, vai criar objeto de Panda, por exemplo, e vai ter funções que vão mexer no banco de dados. Então é basicamente isso. A classe Panda Banco pega a comunicação que a Conecta Banco fez, ou seja, deu joinha aqui, a comunicação, a conexão está feita, então ela pode pegar e enviar coisas lá para o banco de dados. E aí a gente faz a famosa comunicação, a gente consegue fazer as alterações do banco de dados através da classe Panda Banco. Se tivesse uma classe rato, ia ter a tabela rato, a classe rato e o rato banco. Então, a classe Panda Banco vai servir para a gente manipular a tabela Panda, certo? Cada tabela vai ter a sua própria classe que vai manipular. Então, nós temos aqui um fluxograma aqui, onde a Panda Banco pegou um objeto de Panda e falou, eu quero adicionar esse Panda agora do banco de dados. Aí ela vai pegar uma conexão aqui e falou, Conecta Banco, me traz a ponte de comunicação, me traz a conexão. O Conecta Banco vai estabelecer a ponte e aí a Panda Banco tem o caminho feito, ou seja, o Conecta Banco faz o caminho para o Panda Banco seguir. E aí ele vai até o banco de dados, que é a tabela Panda, altera as coisas que tem que alterar, faz insert, e aí a tabela Panda vai retornar coisas para Panda Banco. Então é uma comunicação de dois pontos, em que ela envia dados e recebe dados do banco de dados. Se a conexão estiver perfeita aqui e efetuada pelo Conecta Banco. Opa, rapaziada, tudo bem? E vamos aqui
para o código em si, né? Eu já mostrei nos slides, em teoria, como que funciona a conexão. Só que o que a gente tem que fazer efetivamente para conseguir essa conexão, certo? Em código. Porque a gente não vai ficar atrapalhando com o slide, né? A gente vai mexer em código. Então, a primeira coisa que a gente precisa para fazer a conexão do banco de dados é ter o driver do banco de dados que a gente vai estar usando. O driver, ele é basicamente um auxiliador para nossa conexão. O driver, ele vai... O driver não, né? O driver, ele nada mais, nada menos é do que uma biblioteca de códigos, onde existirão nessa biblioteca algumas classes as quais a gente vai usar para fazer essa conexão com o banco. Eu poderia fazer toda a conexão na unha aqui no código eu mesmo? Poderia. Só que é muito difícil e é muito extenso. Como a gente já tem essa biblioteca, a gente pode pegar essa biblioteca e instalar aqui. A gente vai usar a biblioteca, né? Para instalar a biblioteca, a gente vai vir aqui no seu projeto, aqui no caso é aula, vai em Libraries, e a gente vai vir aqui em adicionar biblioteca, adicionar library, né? E vamos procurar aqui por PostgreSQL JDBC Driver. Esse driver aqui vai ser o que vai ajudar a gente a fazer essa conexão. Adiciona essa biblioteca, ela vai parar aqui, certo? A partir do momento que a gente tem essa biblioteca, a gente tem acesso a algumas classes que a gente vai ter que importar para fazer a conexão com o banco. Para a gente fazer a conexão com o banco, a gente precisa de uma classe de conexão. Essa classe de conexão a gente vai criar aqui no nosso pacote mesmo. Poderia criar, por exemplo, um pacote à parte, aqui, uma pasta à parte, para só colocar coisas no banco de dados? Poderia. Mas vamos fazer aqui por meio de classe normal. Vamos vir aqui, criar uma nova classe. A gente vai criar uma classe chamada Conecta Banco. Pode ser conexão, pode ser coisa que você quiser. Essa classe aqui vai ser a classe que vai efetivamente fazer a conexão com o banco de dados. Não vai ser a classe em si, vai ser um método dessa classe. A gente vai ter que importar algumas classes dessa biblioteca que a gente acabou de importar aqui. São elas java.sql .connection e java.sql.driverManager. Eu vou disponibilizar todo esse código aí nos comentários não, na descrição do vídeo, tá? Eu vou colocar eu vou disponibilizar no Drive do Google todo esse arquivo em zip, tá? Depois que a gente importou essas duas aqui, a gente vai criar algumas coisas. Primeira coisa, a gente vai declarar 4 variáveis aqui dentro da nossa classe. Elas vão ser privadas, certo? Estáticas, na verdade. Elas vão ser privadas e estáticas, ou seja, elas não vão mudar. E elas vão ser URL, são strings, né? Perdão, strings. Serão a URL, usuário e senha. E a gente vai criar também aqui uma variável que é da classe connection, que a gente importou aqui, chamada com. Beleza. A partir desse momento aqui, a gente vai criar uma função, ou seja, um método dessa classe conecta banco, que vai fazer uma conexão com o banco de dados e vai retornar essa conexão. Ou seja, quando a gente estiver lá fazendo manipulações do banco de dados, eu quero fazer um insert. Para eu fazer um insert do banco de dados, eu preciso ter conexão com esse banco, certo? Então eu vou chamar essa classe conecta banco e vou chamar o método getConnection, que é o método me dê a conexão, né? Pega a conexão para mim. Esse método ele vai trazer para a gente a conexão. Ou seja, ele vai dar o passe livre, ele vai dar meio que como se fosse a senha da ponte para o banco de dados. E a gente consegue manipular o banco de dados através da conexão. Então vamos criar aqui public connection, get connection.
E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, eu vou colar o código e vou explicar linha por linha. Eu vou criar um slide também, né? Connection. Seguinte, eu vou explicar aqui no slide, mas percebam que a gente tem uma URL, usuário e uma senha. E depois um try catch. Não sei se vocês já usaram try catch, mas eu vou explicar aqui primeiro. Seguinte, gente, esse quadrado maior aqui é a função getConnection que a gente tem, ou seja, é a função de pegar a conexão. A gente tem três variáveis, que é a URL de conexão, o usuário e a senha. O URL de conexão é como se fosse assim. Quando a gente vai fazer a conexão com o banco de dados, a gente precisa das informações do banco de dados. É como se fosse a localização dele. Se a gente fosse colocar no mundo real físico, seria onde esse banco de dados está e o que eu preciso para acessar ele, certo? A URL de conexão vai levar o banco de dados em si, qual banco que é. Pode ser um MySQL, pode ser um SQLite, ou pode ser um PG, um Postgres, né? Que é o que a gente está usando. Dois pontos, barra, barra, e aqui vem a localização, o endereço desse banco de dados. Como é host, o host no caso, né? Como a gente vai estar usando a nossa própria máquina, vai ser localhost, o nosso. Se fosse em outro, por exemplo, se eu estivesse usando um banco de dados que ele está na nuvem, ele está em um servidor, aí seria o IP daquele servidor, certo? Depois a porta no qual esse banco de dados está, a porta padrão do PGAdmin, do Postgres, perdão, é 5432. E o nome do banco, ou seja, o nome do banco de dados que a gente criou. No caso aqui é AuloTLP, certo? Depois o usuário do banco, ou seja, geralmente para Postgres é Postgres. E a senha é Postgres, né? A senha do seu banco e o usuário que acessa ele. A gente vai pegar essas três informações e a gente vai acessar uma classe Driver Manager. É por isso que a gente importou ela lá no código. Essa classe Driver Manager tem uma função chamada getConnection, que é o mesmo nome da função que a gente tem. Só que aqui é de Driver Manager, aqui é da nossa classe Conecta Banco. E essa classe Driver Manager, ela tem uma função, ou seja, um método chamado getConnection. A gente precisa da URL do banco, ou seja, da URL de conexão, do usuário do banco e a senha do banco. A gente vai pegar essas três coisas e a gente vai mandar para essa função getConnection da classe Driver Manager. Essa getConnection da classe Driver Manager vai retornar para a gente a conexão, ou seja, vai retornar para a gente o passe para acessar o banco de dados livremente. Então, ela vai fazer isso aqui, a gente vai pegar as três variáveis, enviar para essa classe, para esse método, ele vai retornar para a gente a conexão. E aí, com a conexão, a gente pode enviar essa conexão para outros lugares, para a gente conseguir conectar no banco de dados e fazer as operações. Então, a gente pode retornar a função para outras funções fazerem conexão com o banco de dados. É basicamente isso. Agora, pondo aqui em prática, a gente coloca aqui JDBC PostgreSQL, ou seja, o nome do nosso banco de dados. Onde o nosso banco de dados está, ou seja, na nossa máquina local, localhost, a porta 5432 e o nome do banco de dados. O nome do nosso banco aqui, gente, não é Ratos, tá? É Aula TLP. O usuário aqui, da minha máquina aqui é Postgres e a senha também é Postgres. Quando a gente pegar essas três informações, igual a gente fez no slide, a gente declarou essas três variáveis, certo? Aí, a gente vai tentar fazer uma conexão com o banco de dados. Por quê? A gente pode ser que não dê certo essa conexão. Pode ser que esse nome aqui, essa porta esteja errada. Esteja 5222. 5422. Se tiver 5422, a conexão não vai conseguir ser feita. Porque ele vai buscar no localhost, buscar o banco, só que a porta vai estar errada. Então vai chegar na minha máquina aqui, numa porta que não tem nada. Não está o nosso banco de dados. E se tiver alguma coisa errada, o nosso método aqui, tryCatch, vai dar conta desse erro. Em inglês é basicamente tente, e ele vai, se não der nada, se der errado, ele vai lançar uma exceção. Ele vai pegar e lançar essa exceção aqui, ó, exception e é o nome da exceção. E aqui ele vai fazer e.printStackTrace, ou seja, vai printar o erro pra gente. Eu posso até colocar aqui, ó, salt e. Ele vai printar pra gente o nosso erro, certo? Depois de tudo isso, ele vai retornar a conexão. Lembra, tá vendo aqui que ele retorna a conexão independente se estiver certa ou não? Porque se estiver errado, já não vai acontecer nada. O código vai parar por ali. Tá bom? Ele tenta fazer a conexão. Se der certo, o nosso objeto conexão aqui, que a gente declarou aqui em cima, vai receber o driver manager.getConnection.
Lembra que eu mostrei no slide aqui, ó? A classe Driver Manager e a função getConnection. Basicamente está acontecendo aqui. Ele vai pegar o Driver Manager, o método getConnection, e a gente vai passar a URL que a gente criou, a URL de conexão, o usuário do nosso banco de dados e a senha do nosso banco de dados. E por final, vai retornar para a gente a conexão do banco de dados, certo? É basicamente isso aí. Seguinte, tropa, para falar que eu não estou mentindo, vamos testar agora se a conexão está funcionando ou não está. Vamos ver quem conecta banco. Vamos fazer o seguinte. A gente viu o try-catch aqui, se der certo ele vai tentar e vai retornar a conexão para a gente. Se der certo, vamos printar aqui o seguinte. Vamos só printar na tela. Cacete. Conexão feita com sucesso. E se der errado, vamos printar aqui vamos falar aqui erro e vamos concatenar com o erro de fato. Vamos vir aqui em main e vamos criar um objeto de conexão. Vou criar um objeto aqui. Vamos conectar banco. Conexão recebe new conecta banco. Certo? A gente acabou de criar aqui um novo objeto de conecta banco. E vamos fazer conexão.getConnection. A gente está simplesmente falando para o nosso código assim: faz a conexão para mim aí. Se der certo, vai falar que a conexão deu certo. Se der errado, vai falar que deu errado. Quando a gente rodar, conexão feita com sucesso. A nossa conexão está feita com sucesso porque não tem nada de errado nos nossos dados aqui. Mas se eu passar a porta errada, 5431, vou colocar aqui. Quando a gente rodar, vai dar um erro fodido aqui. Por quê? Porque a porta está errada. Ele vai retornar para a gente aqui, ó. Conexão com localhost porta 5431 foi recusada. Por que foi recusada? Porque o Postgres não está na porta 5431. Vamos mudar aqui para a porta padrão, 5432. Rodemos aqui. Conexão feita com sucesso. E é assim que a gente termina a nossa conexão com o banco de dados Postgres.